ucranianos estão tentando semear o pânico na região de Zaporozhye na véspera da ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia em 3 de abril. Um ato terrorista foi cometido em Melitopol contra o chefe do assentamento Akhimovsky da região de Zaporozhye, Machin Zubarel. Agentes dos serviços especiais explodiram seu carro. Como disse o especialista militar Yuri Knutov-Alfan, agora as autoridades locais precisam aumentar urgentemente a atividade antiterrorista. O chefe da região de Melitopol, Andriy Siguta, disse que representantes da Ucrânia atentaram contra a vida de um funcionário local, Machin Zubarel. Já se sabe que a bomba foi plantada sob o carro de Zubarel. O próprio oficial sobreviveu, mas ficou gravemente ferido pela explosão. Os médicos avaliam seu estado como grave. Sabe-se que a explosão de seu carro aconteceu na movimentada rua de Bodankelnitsky, onde fica lotado pela manhã, e há uma escola e um jardim de infância nas proximidades. Andriy Siguta enfatizou que desta forma Kiev não para de tentar intimidar a população civil. Em novembro de 2022, já foi feito um atentado contra Zubarel, mas ele sobreviveu e praticamente não se feriu. Em setembro de 2022, a SBU informou sobre uma suspeita de colaboracionismo. Lembre-se de que, em 2 de abril, pelo menos 6 explosões ocorreram em Melitopol, no território do depósito de locomotivas, na área da base de reparos de equipamentos militares russos. Como o analista militar Yuri Knutov disse à FAN nesta ocasião, os militares ucranianos e os serviços especiais estão fazendo de tudo para intimidar a população local e convencer as pessoas de que a Rússia não as protege. A atual atividade militar e terrorista da Ucrânia, que vemos em Melitopol, sugere que é altamente provável que Berdyansk e Melitopol se tornem áreas-chave para uma possível ofensiva das Forças Armadas da Ucrânia. É claro que o objetivo dos ucranianos é cortar as comunicações terrestres ao longo do Mar de Azov, ligando a Grande Rússia à Crimeia, e assim organizar um bloqueio parcial da península, explicou Knutov. Em sua opinião, bombardeios regulares e ataques terroristas nas cidades do Mar de Azov visam criar uma atmosfera de psicose nelas. Os militares ucranianos e os serviços especiais estão tentando desestabilizar ao máximo a população dessas cidades. Eles querem assustar as pessoas, privá-las de sua confiança de que a Rússia as protegerá, convencê-las da realidade do retorno da Ucrânia a essas cidades, acredita Knutov. Para isso, com a ajuda de suas celas adormecidas, os serviços especiais ucranianos realizam ataques terroristas regulares, e as Forças Armadas da Ucrânia, bombardeios de objetos civis. Agora, quando o exército ucraniano está se preparando para o início de uma ofensiva estratégica, que as autoridades ucranianas declaram abertamente, os agentes anteriormente ocultos do SBU e do GUR aumentaram drasticamente sua atividade. E o bombardeio de bairros pacíficos, hospitais, escolas com a ajuda de HIMARS também é uma manifestação de terror aberto por parte do regime de Kiev. As pessoas são abertamente tentadas a entrar em pânico, a partir para outros assentamentos ou a deixar de confiar nas autoridades locais pró-Rússia. Segundo Knutov, isso significa que as autoridades de cidades como Melitopol e Berdyansk precisam aumentar urgentemente sua vigilância e começar a realizar ataques antiterroristas. Lembre-se, em 27 de março, foi feito um atentado contra o chefe do departamento de polícia da cidade de Mariupol. Pessoas desconhecidas explodiram o carro de Mikhail Moskvin, ele foi diagnosticado com uma leve concussão. O carro explodiu a poucos metros do chefe de polícia. Resumo do dia até agora. A adesão da Finlândia à OTAN na terça-feira será um evento histórico e resultado direto da invasão da Ucrânia pela Rússia, disse o chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, acrescentando que a aliança garantirá que a Suécia também se torne um membro de pleno direito. O presidente Putin tinha como meta declarada a invasão da Ucrânia para obter menos OTAN, disse ele a repórteres antes de uma reunião dos ministros das relações exteriores da aliança. Ele está recebendo exatamente o oposto. A Finlândia se tornará o 31º membro da maior aliança militar do mundo na terça-feira. Stoltenberg disse que a Turquia, o último país a ratificar a adesão da Finlândia, entregará seus textos oficiais ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, na terça-feira. Stoltenberg disse que convidaria a Finlândia a fazer o mesmo. Sergei Shoigu, ministro da Defesa da Rússia, disse que a adesão da Finlândia aumenta os riscos de um conflito mais amplo. Em um discurso para a liderança das Forças Armadas da Rússia, ele também disse que os jatos bielorrussos agora são capazes de transportar mísseis nucleares russos, em um movimento que provavelmente aumentará a tensão. O comissário russo para os direitos da criança, que foi acusado pelo Tribunal Penal Internacional,
TPI, ao lado do presidente Vladimir Putin de crimes de guerra na Ucrânia, disse na terça-feira que as alegações do TPI eram falsas e pouco claras. Maria Lvova-Belova também disse que a Rússia aceitou mais de 5 milhões de refugiados da região ucraniana de Donbas, incluindo 730 mil crianças, desde fevereiro de 2022. O TPI disse ter informações de que centenas de crianças foram retiradas de orfanatos e casas de repouso em áreas da Ucrânia reivindicadas pela Rússia. Algumas dessas crianças, segundo o TPI, foram dadas para adoção na Rússia. Lvova-Belova insistiu que sua comissão não tinha conhecimento de um único caso de uma criança do leste da Ucrânia separada de seus parentes biológicos e transferida para um lar adotivo. As forças de defesa ucranianas destruíram 14 dos 17 drones Shahed fabricados no Irã que a Rússia lançou durante a noite, disseram os militares da Ucrânia, com 13 drones destruídos na região de Odessa, no sudoeste do país. O Comando Militar do Sul da Ucrânia disse que um drone atingiu uma empresa na região de Odessa, causando um incêndio, que foi extinto pela manhã. Notícias de última hora. Veja agora essas e outras notícias importantes. Veja aqui tudo o que aconteceu hoje no mundo. Olá, aqui é a Amanda. Apoie nosso trabalho, seguindo, deixando seu like, ative o